Oi, gente, eu sou a Bia Eu sou o Flecha. e hoje a gente vai falar do que faz a gente perceber os motivos. Não, de novo. É o quê? Como que é? Quando vale a pena reatar um relacionamento? Então é isso, gente. Como vale a... Como? Quando Quando vale vale a a pena pena tratar um reatar relacionamento? com base Na nossa história, do que a gente viveu, do que a gente acredita. Lembrando e que, quais as mudanças que a gente fez. ok? Então acho que a primeira pauta que a gente quer levantar aqui é sobre pessoa perfeita. Sobre as expectativas falsas que a gente cria do outro perante o que a gente tem na nossa cabeça de idealização de relacionamento. E isso vai, amor, ao encontro daquela ideia que a gente adora, e que eu adoro principalmente, a ideia do ovo de cuco, né? Amo, amo. Fala um pouco, sabe? Eu sei pouco, adoro a ideia do ovo de cuco, né? São as ideias plantadas, resumidamente, né? Que não são nossas, né? Não vamos explicar toda a história, mas em resumo são as ideias que elas não são nossas. É que o cuco, gente, ele coloca o ovo no ninho de passarinho para outro passarinho chocar. O passarinho, ele choca, ele cuida, ele simplesmente acha que o cuco, filhotinho de cuco, é dele. E não é. Isso acontece muito na nossa vida, porque a gente nutre e espalha ideias que a gente nem sabe se valem a pena, se são nossas, se realmente existe isso. Porque lembrando, verdade acontece em 100% dos casos. O Exatamente. resto é crença. Se você viu uma pessoa vivendo um relacionamento feliz, que não é da forma que tu acredita que é pra ser, é porque o que você acredita pra ser talvez não seja uma verdade. Talvez seja motivo de ser repensado, entende? Então, o ponto principal desse canal é fazer você verdadeiramente viver o agora, construindo uma vida que finalmente faz sentido. E não é só numa área. A gente está falando de relacionamento, mas o relacionamento é um desdobramento de quem somos e para onde vamos e com quem vamos. Porque relacionamento é sobre a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Eu acho que essa é uma das frases. Mais clichês e verdadeiras. E não é nem só clichê. Acho que a frase é uma das frases mais cruéis. Porque te coloca no centro da responsabilidade das coisas. Exatamente, não tem como. Energia, frequência e vibração não mente, tá, gente? Não tem como a gente plantar maçã e colher banana. Então, se a gente tá reclamando do nosso parceiro que ele está ausente, enfim, ele não te ajuda, ele não faz nada, você se ajuda? E você, homem, que reclama que a sua mulher é uma chata, que ela não te apoia, que ela só gasta dinheiro, segue a mesma linha. Você, o que você tá fazendo pra aumentar a sua autoestima? Você é homem ou mulher? O que você tá fazendo pra construir um relacionamento legal? Porque a gente entende que a gente só consegue dar pro outro que é nosso. Então, se você tá num relacionamento que está fadado ao fracasso, talvez seja porque você, com você mesma, está fadado ao fracasso. Você criou uma dependência emocional, você tem alguma questão que você não consegue ter segurança, então vá estudar, vá adquirir pensamento crítico, vá adquirir repertório para ter mais autoestima, tanto homem quanto mulher. E também. Um homem sem autoestima, o que ele é? Ao mesmo tempo, uma mulher sem autoestima. Isso não é nenhuma questão de isso aqui é a nossa opinião. Isso aqui acaba sendo quase que um fato, né? Porque Sim. realmente é a questão da autoestima, ela é um ponto muito importante. E eu acredito que quando a gente consegue acabar por se alinhar, né? E a nossa história, ela se resume a isso, né? A gente teve um desalinhamento muito grande que fez a gente terminar. Inclusive, tem vídeo da nossa história nesse canal, tá, gente? A gente vai colocar aqui, plim, não sei como vai fazer isso, mas se eu souber, eu coloco. A gente tá começando aqui no YouTube, a gente tá entendendo as dinâmicas. E a gente não sabia que ela estava grávida, enfim, que a gente ia ter um filho, e a gente se separou. E a gente realmente teve que fazer mudanças, não para agradar o outro, mas para nós evoluirmos como pessoa. Eu acho que dentro do saber se vale a pena ou não, amor, a gente precisa
entender se aquela pessoa, ela mais aproxima a gente Ah, ou afasta a gente do que a gente quer pra nossa vida. Porque quando a gente olhou pra nós dois em pessoal mesmo, sabe? Nós seres únicos, a gente entendeu que a nossa união aproximava a gente do que a gente queria, do que a gente tinha como ideal, de mundo ideal. Então, era em questão do Vicente, nossa, que isso, acho que esse é um ponto que vale muito ressaltar, porque nós dois tínhamos o ideal de família. E era por a muito gente triste pra gente não estar junto. era muito triste, porque realmente a gente ficou muito magoado um com o outro, foi algo que machucou a gente. E para a gente realmente retomar, eu acho que um ponto muito importante é trazer a disposição dos dois. A disposição dos dois de. Eu vou usar essa palavra, que nem é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, mas se reinventar, de fato. Uhum. Porque eu digo com toda a convicção do mundo e certeza, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há um ano atrás. Muito menos eu. Então, esse ponto de entendimento e disposição, que Aham. eu vi nela disposição de mudar e se abrir da mesma maneira que eu também, e aí isso se torna um ciclo vicioso, Exatamente. porque a gente entende, nossa, que legal, eu fiz isso pra ela, ela ficou feliz, então eu vou fazer mais vezes. Nossa, eu fiz isso pra ele ficou feliz. Nossa, eu vou fazer mais vezes. É muito mais sobre a gente entender que o relacionamento, isso é uma coisa que eu acredito, é sobre fazer o outro feliz. Sim, porque às vezes você tá dentro de um relacionamento que ele mais te afasta do que você tem como ideal de vida do que você se aproxima. Então, por exemplo, dentro de outros relacionamentos que eu tinha e que eu tive na minha vida, estar com a pessoa muito mais me afastava do que eu tinha como ideal, do que eu tinha como uma vontade na minha vida, do que me aproximava. E por mais que eu tivesse sentimentos, aquilo não fazia parte. E é isso que acontece na maioria dos casais. Total. Mesmo que a gente tenha sentimentos pela pessoa, porque a convivência ela acaba se desdobrando no amor, porque o amor é uma decisão e aí acaba que vira uma dependência. Amor é uma decisão. Mesmo que você tenha sentimentos por essa pessoa ela pode não ser compatível com o que você quer. E aí é uma incoerência de causa e efeito. Tu tá com uma pessoa que tá plantando banana e tu queria que ela plantasse morango. E isso casa, amor, com o que a gente tinha falado que a gente queria trazer de pauta sobre aceitar as incongruências. Exatamente. E as incongruências, elas estão, na minha concepção, muito relacionadas às mudanças que a gente vai tendo. Então, não pense que tu vai ter um relacionamento duradouro com a mesma pessoa pro resto da vida, porque a mesma pessoa não vai ser a mesma pessoa pro resto da vida. Sim. Os meus interesses Vão mudar muito. vão mudar. Então, acontece comigo isso com frequência, porque eu tenho essa particularidade, eu sou uma pessoa que estudo muito, tô sempre consumindo e eu me abro muito a mudar de ideia. Então, às vezes ela fala pra mim, amor, mas semana passada tu falou isso. Eu falei, mas não é mais isso. Ponto. E aqui vocês também vão ver isso. Em algum momento, a gente pode mudar de ideia. A gente pode, em algum momento, se sentir livres para mudar de ideia, porque esse é o objetivo da vida. Uma coisa é quando você não tem autoconhecimento, quando você não estuda, você é fixo em algo. Não, essa é a certeza da vida e tal, tal, tal. Uma mente fechada, né? Quando você se abre para verdadeiramente entender as coisas, você vai ver que o que você pensava antes talvez não faça mais tanto sentido assim. Do mesmo jeito que eu mudei muitas coisas sobre crenças, valores, princípios, conforme a minha vida foi passando. Mas acho não, né? Eu realmente acredito que o canal, galera, ele veio como me fugiu a palavra, mas como a materialização do que de fato a gente acredita, do que de fato a gente realmente entendeu o que é o nosso sentido. A leveza, a coerência dentro do que é o nosso dia a dia, dentro dos nossos objetivos financeiros,
do que a gente quer em relação a trabalho. Isso permeia a nossa vida. Então pode sempre mudar, muito pouco provável que em relação a isso vá mudar, porque essa decisão que a gente tomou, e até de se expor e de fazer esse projeto juntos e de todas as coisas, ele é como base que o mais importante que a gente tem na vida é a nossa vida, não é o nosso trabalho. A gente não é o que a gente faz. O que a gente faz parte do nosso trabalho, mas nós como individual casal aqui, né, individual casal, é o mais importante, a nossa família, o nosso filho, a gente. Por isso desenvolvemos esse trabalho aqui. A gente trabalha, mas a gente não vive para trabalhar. A gente trabalha para viver. Isso. Viver é uma coisa importante pra gente. Tanto que há mais ou menos uma semana atrás, falei pra ela, amor, o que tu acha de a gente fazer um modo caverna e radicalizar e a gente ficar 90 dias, a gente não vai dar rolê, a gente não vai fazer nada, a gente não vai comer nada errado, a gente só vai focar. Ela, amor, topo. Aí a gente começou a trocar ideia e a gente começou a entender da onde veio essa minha ideia. E aí da influência da sociedade, dessa produtividade, da performance tóxica. Do rolar o feed. Porque mesmo que a gente tenha uma ideia, a gente vai absorvendo aqui e a gente vai duvidando. Tá, mas será que o que eu tô pensando realmente faz sentido? E aí por isso o autoconhecimento individual ele é tão importante. E aí quando eu falei pra ela, amor, na real, vamos dar o nosso rolê. Porque a gente tem aqui dentro da nossa relação, dentro dos acordos, a gente tem 1, 2 vezes na semana, a gente costuma fazer coisas quando a gente tá sozinho pra a gente desfrutar. Por quê? A gente construiu uma vida, a nossa vida dia a dia, ela é uma vida incrível. A gente não tem necessidade, a gente mora hoje num condomínio onde a gente tem tudo. A gente de fato sai pra dar um rolê ou uma vez por mês para ir no mercado e acabou, porque o nosso dia a dia é muito bom. A gente tem aqui piscina aquecida, a gente tem piscina, a gente mora na beira da praia com saída pro mar, a gente tem sauna, a gente tem natureza aqui dentro, a gente tem parquinho pro nosso filho, a gente tem tudo que a gente precisa e a gente poderia viver. A gente brincou até um dia, né? Amor, se a gente tivesse que viver o resto da vida exatamente ganhando o que a gente ganha sem a gente progredisse em nada, a gente tava com uma vida maravilhosa. Sim, a gente estava extremamente satisfeito com isso. E nesse momento, quando a gente fica satisfeito com esse crescimento, com os pontos positivos, a gente acaba decidindo também suportar os negativos, suportar as sombras, porque vão ter dias que vão ser mais difíceis que os outros, vão ter dias que a gente vai ter conversas mais difíceis, vão ter dias de desequilíbrio, mas entendendo que são os dois contra o problema e Sempre. nunca o problema no nosso meio. Sempre. Essa é a mudança principal de mentalidade que a gente fez. Antigamente, quando a gente terminou, a gente achava que o problema estava no nosso meio. Que ou tinha que ser do jeito dele ou do meu, e que todos nós, eu e ele, estávamos resistentes, porque a gente não queria se desfazer das nossas verdades. Na nossa cabeça era uma verdade. Mulher tem que cuidar da casa. Além de trabalhar, pouco importa. Vai cuidar da casa. O homem tem que prover e é só isso que é o valor dele. Ponto. Exatamente. Então, quando a gente entende que... Acho que a maior lição que a gente pode trazer desse vídeo é: suas crenças não determinam quem você é. Jamais. Não determinam, podem ser moldadas, pode ser através da repetição, do estudo, de neutralização, através de ferramentas práticas, você pode mudar a sua forma de pensar. E pra gente finalizar, a última coisa que precisa ser falada é aceitar o erro. Total. Aceitar dentro do relacionamento esses erros faz com que esse relacionamento seja muito mais leve. Porque você tem direito de errar e mesmo assim continuar sendo amado. E acho que um ponto, amor, pra gente não cair no lugar de perfeição, que é uma coisa que a gente foge, que a gente não quer ser guru de ninguém, a gente quer trazer as nossas experiências aqui, poder gerar valor pra vocês, é que
aceitar o erro não significa gostar do erro. Nós aqui, a gente lida muito bem, a gente não briga, a gente tem trocas fortes, mas a gente tem um padrão muitas vezes aqui. Ambos inicialmente têm uma resistência com o aceitar, mas a gente tem o mesmo padrão de depois refletir e falar, amor, tu tinha razão, tanto da parte dela quanto da minha parte. Então, chega um momento que ela chega e diz pra mim, amor, sei lá, vai pra direita, não pra esquerda. Ah, que saco, tem que ficar fazendo... Depois chega, amor, tu tem razão, eu deveria ir pra direita. Então, é se permitir aceitar que o erro ele faz parte, mas não significa que tu vai gostar de início, mas escuta, entenda o outro lado, absorve, respira, não pira, olha a perspectiva do outro. Acho que esse é um grande ponto, é se colocar no lugar do outro. O relacionamento ele não é só para ti, né? É para o outro. E o que faz a diferença é quando tu pensa no outro. E isso é um looping, porque quando eu penso nela, ela pensa em mim. E quando ela pensa em mim, eu penso nela. Então, se alguém quebrar essa linha, fica difícil, porque se eu pensar nela, ela não pensar em mim, eu vou pensar, pô, então eu não vou pensar nela, se ela não tá pensando em mim. Então, eu não vou fazer por ela se ela não tá fazendo por mim. Precisa ser acordado isso. Dar e receber em equilíbrio. Precisa ser acordado isso dentro do casal. Tipo, cara, às vezes, o relembrar alguns fatos e alguns acontecimentos, eles são importantes. Não que você precise jogar na cara, mas que essa filosofia do casal de tipo, olha, eu estou me dando o meu melhor, você também tá dando, mas como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode melhorar isso? E, de uma vez por todas, se sentir melhor dentro do casamento, se sentir melhor dentro do relacionamento. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante essa ideia do quanto essas mudanças pequenas, elas se desdobram em você poder ou não reatar um relacionamento. Porque é isso. A partir de tudo que você escutou aqui, decida. Será que vale a pena reatar, permanecer dentro desse relacionamento que você está na dúvida? Em um ponto, amor, para fechar de vez, que me vem na cabeça agora, que eu acredito seja muito importante, muitas cobranças que temos um com o outro tá relacionado aos acordos que a gente fez. Sim. Então, nada é tirado do além. Então, por exemplo, se eu cheguei e falei que a louça é minha, ela cozinha e eu lavo a louça, se eu não lavar a louça, ela tá no direito dela de falar pra mim que eu tenho que lavar a louça. Por quê? Porque esse é um ótimo acordo. Ai, já ferrou. Ele que deu a ideia. Será que seria um bom acordo? Pra mim, ia ser perfeito. Tu cozinha, lava a louça? Não tinha pensado nisso. Talvez seja um bom acordo. Vamos ver, gente. Mas é isso, vocês entenderam a ideia. Não tava isso na pauta, não é esse o acordo, mas pode passar a ser. Exatamente. Porque a gente vai adaptando. Porque eu penso assim, olha a cara dela, meu, assim com uma carinha de que vai ficar tão feliz, eu penso, se ela fica feliz, ela fica mais relaxada, a gente vive melhor. Então, é isso aí. Então, entendam. Reflitam, busquem conhecimento para que vocês realmente... E não só sobre reatar. Isso é para vocês viverem melhor. Exatamente. Dentro da relação. Construam uma vida que realmente faça sentido. Beijo no coração, fiquem com Deus. Valeu!